E nós ficamos por aqui para estudarmos mais uma lição e começaremos mais um trimestre. Os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta é a lição de número 1, que nós vamos estudar. O comentarista pastor José Gonçalves, e tenho certeza que será um tempo de muita bênção, de muito crescimento e de muito aproveitamento no nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não vai dar para as projeções, mas tá bom, tá Diogo, pastor, tá na bênção, tranquilo, pastor, tá Diogo. A gente depois, pastor. Pastor, eu tinha alguns comentários ali, eu fiz. Só comentar isso. É que eu tinha feito os comentários. Algumas mas tá bom, tá ótimo. Glória a Deus. Pai, então, não conseguimos liberar a imagem de lá do computador para cá. Tem como? Tem. Aleluia. Acho que é uma aula das crianças. É uma criança, né? Porque é uma criança que começou a tracear. Tá fazendo? E a possibilidade. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Não deu, Maicão? Deu? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Maicão, eu acho que eu vou precisar do help do senhor, só também aqui. Por favor, Maicon. Por favor, Maicon. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nessa noite nós vamos estudar a lição de número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. E alguma coisa eu coloquei na projeção da lição de hoje, então vai para os irmãos também estarem acompanhando. E nós já vamos, irmãos, aqui para a nossa lição, que o conteúdo é um tesouro com essa bênção de enriquecer a nossa vida. Lição de número 1, o nosso textual está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 5.
E eu vou fazer a leitura e depois nós já iremos para a introdução. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e nós já vamos aqui para a palavra-chave da lição, é sutilezas, e introdução da nossa lição. Maicão, se o senhor quiser passar para a próxima, ok. Ali está um pedacinho da lição do tópico 1, vamos aqui na introdução. Nesse trimestre nós estudaremos a respeito de diversos ataques contra um detalhe muito importante: a verdadeira igreja de Jesus. Existem trabalhos que são intitulados igrejas, mas nós estamos nos referindo à verdadeira igreja que foi edificada através da morte e ressurreição do sacrifício de Jesus. Esta igreja verdadeira, ela sofre ataques. Isso acontece, os ataques, porque Satanás, ele sempre se opôs ao povo de Deus. Nós não podemos nos equivocar. Ele sempre fez oposição, tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança. Isso é muito claro. Satanás é o adversário do povo de Deus, é o inimigo, é o caluniador, é o diabo. E ele sempre fez esta oposição. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou oposição do diabo. Antigo Testamento, Novo Testamento, entramos no período da história da igreja e até os dias de hoje. Fora desse contexto bíblico, a igreja também enfrenta oposição, sempre enfrentou os ataques de Satanás. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, ou com a mesma metodologia, ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo. Ele muda a intensidade, ele muda também a metodologia, mas a pessoa é a mesma. É sempre um ataque desferido por Satanás contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Primeira divisão principal, a sutileza do ataque. Um fato de difícil constatação é que a oposição sistematizada é uma oposição contra a igreja que é organizada. Ela está organizada, ela está bem estabelecida. As verdades cristãs crescem nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, a perseguição, instrumentos bélicos para perseguir a igreja, para atacar a verdadeira igreja do Senhor Jesus, hoje isso acontece de forma muito sutil. Esse ataque e essa palavra sutil é algo imperceptível, inaudível, através de meios muito habilidosos. Quando alguém percebe, já é tarde. O mal já se estabeleceu e já causou uma grande destruição. Então essa é a sutileza, algo imperceptível,
quando se percebe, o mal já causou uma grande destruição. Então, só para a gente ter na nossa mente, em tempos passados, era através da perseguição e conflitos bélicos. Quem está por trás desse ataque é a mesma pessoa. Só que hoje ele está utilizando dessa forma organizada e sistematizada os ataques de uma forma sutil. Quando as pessoas percebem, o mal já está estabelecido. O que nós estamos vivendo hoje, e nós vamos comentar aqui o ataque contra a família, isso são coisas que vem acontecendo desde 1960, que ele já vem trabalhando, e já vem escrevendo, e já vem produzindo materiais para chegar nesse momento. Quando as pessoas se deram conta, o mal já está causando uma destruição muito grande. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrários à fé cristã. Estão normalizando. Já não é mais errado, já não é mais condenável determinadas práticas, muito pelo contrário, elas estão sendo normalizadas por parlamentos, por políticos, para que seja algo absolutamente normal diante da sociedade, mas essa normatização, ela é contrária à fé cristã. E aí a primeira subdivisão, as sutilezas do ataque. O alerta para o povo de Deus, número 2. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo em alerta. Deus sempre avisou o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, olha que interessante, irmãos, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Guardem isso. No Antigo Testamento, nada acontecia com o povo de Deus sem que este fosse avisado. E os alertas, as advertências que Deus enviava nos dias do Antigo Testamento, elas sempre vinham para o seu povo. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas. Eu coloquei aqui o texto que está na lição, Gênesis 37, 5 ou 7, o sonho que José teve e contou aos seus irmãos, que os molhos se curvavam diante de José. Então vejam, Deus, ele avisa aquilo que aconteceria, ele avisa para uma pessoa, no caso aqui José. E agora nós podemos ver também em relação a grupos, Deus avisando. E aí em relação a grupos, nós temos Gênesis 45, do 5 ao 8, José revela a seus irmãos que já haviam se passado 2 anos de fome, e ainda faltavam 5 anos de fome que ainda haveria. Naquele momento que José, ele se revela aos seus irmãos, e ele revela que Deus o envia ao Egito para a preservação da família e a preservação dos judeus. Então o que eu gostaria que os irmãos observassem, Deus abençoe, pastor Elmer, que os irmãos observassem essa afirmação que Deus sempre avisou o seu povo daquilo que estava por acontecer. Ele avisa para o indivíduo, José, mas ele avisa também para grupos, a família de José e os seus descendentes. E temos um outro texto, Ezequiel, que Ezequiel vai profetizar sobre o cativeiro e sobre o julgamento que Deus traria para o seu povo. Michael, pode apertar o próximo, por gentileza? Então está no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, e nós temos aqui também, deixe-me ver, não, estou aqui confundindo, irmãos, depois eu falo isso aqui. Então, até onde nós estávamos, Deus fala com indivíduos e Deus fala com grupos de pessoas para que não fiquem desavisados, para que estejam em alerta diante daquilo que pode acontecer. Aí nós temos agora, durante a monarquia, esses avisos que nós vemos Deus falando com José,
e Deus falando através de José para a sua família e aqueles que viriam a ser o povo de Israel. Agora, no período da monarquia, nós vemos estes avisos, eles virem de forma muito mais intensa pelo ministério dos profetas. Profetas, aqueles que falam em nome de Deus. E aí nós temos aqui, segundo a Reis, capítulo 6, do 16 ao 24, Deus usa Eliseu para falar de um livramento da Síria. E não uma nem duas vezes, Deus deu livramento e Eliseu fala ao rei, e isso acontece exatamente da forma que Deus havia dito. Depois nós temos aqui Deus usando a vida de Isaías, no capítulo 36, falando a respeito do livramento de Senaqueribe. Isso também acontece, Judá é preservada. Aí nós temos, no que eu havia dito antecipadamente, Ezequiel 7, do 1 ao 27, que Deus levanta Ezequiel para falar a respeito do julgamento da nação de Judá. E o capítulo 10, versículo 14, Deus fala através do profeta Daniel das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Mas eu gostaria de enfatizar, irmãos, que no Antigo Testamento, Deus não deixava de avisar o seu povo aquilo que estava por acontecer. Deus sempre, para indivíduos, para grupos, e depois no período da monarquia, através do ministério profético. Mas e agora no Novo Testamento? Da dispensação da graça. Como que Deus, ele trabalha? Deus, ele mudou? Não. Malaquias diz que Deus não muda, ele é imutável. E Hebreus capítulo 3, verso 8, diz que Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quando nós entramos nas páginas do Novo Testamento, aí nós temos esse texto que Paulo, ele vai escrever a Timóteo, e aqui nós encontramos uma riqueza extraordinária da palavra de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Vejam, irmãos, que a forma de Deus trabalhar não mudou. Ele sempre avisou o seu povo daquilo que estava por acontecer. E no Novo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo de Deus emitindo um alerta para a igreja do Senhor Jesus. E aqui está a expressão, que está no texto bíblico. O Espírito expressamente diz. Maicon, o senhor pode passar para o segundo, a outra projeção? Está ali, né? E a mesma coisa que está aqui na revista vai estar ali, tá, irmãos? Só algumas partes que tem um comentário. Então aí nós temos aqui a expressão, o Espírito diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. O Espírito diz. O advérbio grego retos, traduzidos como expressamente, possui o sentido de claramente e sem sombra de dúvidas. Ou seja, o Espírito do Senhor está falando com a igreja nos dias de Paulo e Timóteo, que sem sombra de dúvidas e com muita clareza, que algumas coisas aconteceriam. Agora, irmãos, lembrem que nós já fizemos comentário, não é necessário repetir, o que Deus falava e acontecia, porque Deus, ele não muda, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a fim de que o povo de Deus não fosse pego de surpresa, ouvindo as orientações do Senhor. E agora, no Novo Testamento, nós temos essa expressão, o Espírito Santo de Deus está dizendo de forma expressa, com muita clareza, e sem nenhuma sombra de dúvidas. E aí, continuando aqui, o Espírito Santo do Senhor, portanto, ele faz conhecido ao povo de Deus os perigos que o cercam. Então, o Espírito Santo, que também é Deus,
ele está falando com a igreja dos dias de Paulo e Timóteo, e a igreja de todos os tempos, que perigos estão nos cercando. Existem perigos que estão à nossa volta. Aí, Maicon, o próximo slide, terceiro. Acho que esse aqui é muito para falar. Acho que vai ser agora aqui. 3. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo. Irmãos, por favor, lembra, sutileza. Algo imperceptível, que quando se dá conta, quando percebe, já é tarde demais. Então a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria, que a igreja, ela seria atacada. E aqui tem um fato interessante: não há razão para nós estarmos surpresos, porque o Espírito, sem sombra de dúvidas e com muita clareza, ele falou que perigos nos cercam, e nós não devemos nos assustar e ficar surpresos, porque o Senhor já falou que isso aconteceria. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele adverte o seu povo antes que as coisas aconteçam, para que o povo de Deus se prepare e não seja pego nessas situações. Então é o Espírito Santo que está dizendo, e não há razão para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras, além do fato do Senhor também mostrar quando isso aconteceria. E aqui nós temos a expressão, os últimos dias. E nos últimos dias é uma referência ao período que compreende como sendo a era da igreja. Então aqui nesse texto, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, e essa expressão, nos últimos dias, é uma referência à era da igreja, como sendo a era da igreja. Agora, irmãos, pare para analisar. Se é na era da igreja, então é o período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era da igreja, na dispensação da graça. E o Espírito do Senhor, ele falou que perigos nos cercam. Isso aconteceria nos últimos dias, na era da igreja. Então, as situações que estarão ocorrendo não podem nos causar surpresa, a ponto de nós desfalecermos, porque tudo isso já foi pronunciado pelo Espírito Santo. Deus já falou na sua palavra. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito também fazia parte dos eventos dos últimos dias, Atos 2,17. Se os últimos dias, eles serão marcados por perigos que rondam a igreja, e a igreja seria atacada de forma sutil, aí nós temos aqui em Atos 2,17, e nos últimos dias, que também é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, nesses últimos dias, diz Deus, é Deus que está dizendo que neste período da era da igreja, ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E lá no livro de Joel, quem faz esse comentário é o pastor Antônio Gilberto. Ele faz o comentário que ali está realmente no texto de Joel, derramarei o Espírito. Mas aqui em Atos 2, nos últimos dias da era da igreja, Deus derrama do Espírito
sobre toda a carne. E aí o que vai acontecer? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Tudo isso vai acontecer nos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nesses dias. Michael, por favor, a próxima projeção, pelo menos o versículo está aqui. Nesses últimos dias, o comportamento dos homens, aí está escrito na palavra de Deus, porque os homens, eles serão amantes de si mesmos, eles serão avarentos, eles serão presunçosos, eles serão soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele descreve como será o comportamento dos homens nos últimos dias, na era da igreja. E é esse tempo que nós estamos vivendo. E o Espírito falou que, sem sombra de dúvida, essas coisas acontecerão. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não há referência de hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Nós não sabemos o dia e a hora que esses ataques sutis, eles serão investidos contra a igreja, mas sabendo que durante os últimos dias, a era da igreja, Satanás atacará o povo de Deus, nós devemos viver com alerta, nós devemos viver com o máximo de vigilância. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações, práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, há mais de 2000 anos, ele já enfatiza, os últimos dias. O que a igreja pode dizer dessa presente época? Se há quase 2000 anos, Paulo, ele diz estar vivendo os últimos dias, e nós, irmãos, e a igreja dos dias de hoje, dessa época. E aqui nós temos uma pergunta do comentarista: não estaríamos nós na reta final? Na última volta da corrida? Não estamos nós na iminente volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja e a consumação do plano de Deus sobre a terra? Não estamos nós vivendo na reta final? Os últimos dias? É algo para nós pensarmos e nós respondemos para nós mesmos. E temos uma convicção no nosso coração. Sinopse do tópico 1. A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza de Satanás na reta final. Precisamos estar vigilantes. Porque um dia Eva deu ouvido à sabedoria de Satanás. Irmãos, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, e ele conseguiu, com a sua sabedoria, enganar Eva num ambiente paradisíaco. Então, nesta última hora, que o Espírito Santo já falou o que está por acontecer, nós precisamos estar em estado de alerta contra esses ataques sutis, imperceptível, que quando a pessoa percebe, já é tarde demais,
que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas e que o sangue de Jesus nos guarde para a glória do seu santo nome. Aleluia. Tá bom, aí foi o texto, agora nós vamos para a segunda divisão principal. A natureza do ataque. Maicão, o senhor pode passar a próxima, por gentileza? Deixa eu ver. É esse mesmo. Volta, Maicão, mais um. Ok, só mais um, o senhor passa. Thank you, brother. Só uma pergunta. Sim. No caso dessa sutileza que nós devemos tomar cuidado, né? Assim, na visão do Senhor sente que está tendo muito isso presente também, em questão dos louvores, de hoje em dia também. E também é um movimento que eu acho que, assim, acho não, também eu vejo que é muito perigoso. No caso do Flamengo, seria, eu vejo que está tendo uma procura muito grande, não sei se eu já vou falar sobre coaching gospel, que as pessoas procuram buscar autoajuda. O que o senhor pensa disso? Maicão, nós estamos vivendo esse tempo, aonde os ataques de Satanás, eles vêm de forma imperceptível. E lembram quando ele diz para Eva que ela seria como Deus? Então as ofertas de Satanás, elas parecem boas. A princípio elas parecem boas, elas parecem razoáveis, mas no final vem a destruição. Então, a partir do momento em que nós nos afastamos da palavra de Deus e começamos a trazer para a palavra de Deus os nossos pensamentos, as nossas ideias, para tentar alcançar um número maior de pessoas e nos afastamos deste livro, irmãos, a tragédia é inevitável ali na frente. Porque a questão musical, os nossos hinos, eles representam a nossa teologia. Aquilo que nós acreditamos é o que nós cantamos. E nós ouvimos muitas coisas que está esvaziado da palavra de Deus. E o que vai transformar a vida das pessoas, irmãos, é só nós lermos. É a palavra de Deus. Nós temos 150 hinos que eram cantados pelos israelitas, 150 salmos, porque é a palavra que vai transformar a vida da pessoa. E a partir do momento que nós tiramos a palavra e colocamos filosofias, pensamentos, ideias humanas, que podem ser boas ideias, mas as boas ideias, elas não são Bíblia. E o que nos sustenta, Michael, a lição passada, o que vai sustentar a vida humana, quando vem a tempestade, quando vem as intempéries, meus irmãos, não é outra coisa, senão a palavra de Deus. Então, Michael, sim, nós estamos vivendo esse momento, esse ataque, um esvaziamento da palavra de Deus, substituindo a palavra por pensamentos humanos, porque os pensamentos humanos é que vai trazer resultado para as pessoas, e nós estamos vendo uma sociedade que está mergulhada, uma sociedade que está clamando como os marinheiros ali nos dias de Jonas. E o que a gente acaba constatando é que às vezes nós não conseguimos ser o sal da terra e a luz do mundo, porque estamos buscando fora da palavra de Deus aquilo que as pessoas precisam. E o resultado é vidas sem transformação mais.
Então a gente precisa, nessa reta final, nós estarmos com o máximo de vigilância, nos voltarmos para a palavra de Deus, nos voltarmos para os pés de Jesus, sermos criteriosos, analisarmos, observarmos, porque o que está escrito está acontecendo, irmãos. Estamos vivendo isso, né? Como nós temos aqui a pergunta, imagina hoje, depois de 2000 anos, é o que nós estamos vendo. E aqui no decorrer da lição, a gente vai ver algumas outras coisas que vai nos ajudar muito. A natureza do ataque. O ataque, primeiro, é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, a verdadeira igreja de Cristo. São ataques satânicos e ataques demoníacos. Porque o texto que nós estamos analisando... Oi, Vanilla? O texto que nós estamos vendo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos demoníacos. Os maiores inimigos da igreja são de origem sobrenatural. Satanás e os seus demônios se opõem à igreja de Jesus Cristo. E os seus ataques, que nós podemos ver nos nossos dias, são ataques sutis, imperceptível, de uma mistura que não tem problema. É o santo e o impuro se misturando com o intuito de alcançar o mundo. Mas, irmãos, Michael, todas as vezes que o povo de Deus se misturou, o resultado foi catástrofe, tragédia. Por quê? Satanás, ele ataca e faz oposição à igreja do Senhor Jesus. Os maiores inimigos da igreja são de origem sobrenatural, seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual, de fato. Ao escrever aos Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Efésios 6,12. E aqui nós temos, deixa eu me ver aqui. Depois desse, né? Então, a origem do ataque é espiritual. A nossa luta não é contra pessoas humanas, não é contra carne ou sangue, mas Paulo diz que é contra principados e contra as potestades do mal. Ok, vamos para o tópico 2. Deixa eu ver. Passa para frente. Já falei esse? Já. Maicon, passa o próximo, Maicon, por gentileza. Deixa eu ver. Acho que esse é aqui mesmo. Há um outro texto que Paulo, ele vai dizer, em 2 Timóteo, capítulo 3, sabe porém isso, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Oi? Anterior a esse. Anterior a esse? Maicon, volta o anterior, por gentileza, Maicon. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, que nos últimos dias, essa expressão últimos tempos, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Maicão, agora vamos para o próximo. E aí, algo interessante, pastor Elmo. Essa expressão, tempos trabalhosos, no grego, é chalecos, trabalhosos ou difíceis. O mesmo termo é usado para descrever os endemoniados que estavam furiosos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28. E eles estavam furiosos porque eles estavam endemoniados. Tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes. E essa mesma expressão, ferozes, chalecos, é que o apóstolo Paulo, ele utiliza. E eles eram tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. E essa ferocidade tinha origem na possessão demoníaca. E quando Paulo diz, sabe, porém, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, é essa expressão, chalecos. Isso indica que a violência dos últimos dias, ela será incitada pelos demônios. É o que nós estamos estudando, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a violência, o ataque contra a igreja do Senhor Jesus, ela será incitada pelos demônios. E aí, o que nós vimos antes, pastor Elmer, os homens, aquelas características do comportamento dos homens, na era da igreja, há essa incitação demoníaca. Agora, tem aqui uma outra frase que eu achei muito interessante. Esses serão tempos de impiedade crescente. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. Então vejam, nós estamos caminhando em direção ao arrebatamento da igreja. E essa impiedade dos últimos dias, ela será crescente. A iniquidade se multiplica, que culminará no clímax da maldade, na revelação do homem do pecado, o filho da perdição. E irmãos, o filho da perdição, o homem do pecado, ele será a encarnação de Satanás, a personificação do diabo. Então, essa maldade incitada pelos demônios, a violência dos últimos dias, ela é crescente. E ela atinge o seu clímax na revelação do anticristo. Só que, de acordo com o ensinamento bíblico, a igreja será arrebatada e será revelado o homem do pecado. E aí, então, os irmãos sabem que situações extremamente difíceis estão por acontecer. Mas então, o próximo, por gentileza. A natureza do ataque espiritual, ficou aqui para trás, né? Deixa eu ver aqui se tem uma. Maicão, mais um, por gentileza. Aí, irmãos, nós temos aqui Efésios capítulo 6, versículo 11, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura no grego é panoplia. Interessante quando Paulo fala revestir de toda a armadura de Deus, a ideia de Paulo inclui todas as armas e não só um tipo de armamento, mas todas as peças do armamento. Um equipamento incompleto torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. E nesses últimos dias, a violência será incitada pelos demônios, capítulo 4, versículo 1 de Timóteo. E Paulo, ele recomenda aos irmãos de Éfeso que eles se revistam de toda a armadura de Deus, e não apenas alguma peça, mas toda. E os irmãos sabem quais são e não necessita descrever. Para quê? Para resistir às astutas ciladas do diabo.
E a palavra grega para cilada é metodia, que quer dizer métodos. E astutas ciladas podem ser traduzidas por métodos artificiosos ou meios de engano. Irmãos, olha como que a palavra de Deus é tremenda, gente. Como que Deus ele é lindo. Porque Satanás, com a sua sabedoria maligna, ele tem métodos. Ele usa de meios enganosos, com um objetivo: matar, roubar e destruir. E Deus, através do Espírito Santo, ele alerta a igreja, porque esses ataques virão. Esses ataques, eles serão contra a igreja do Senhor Jesus. É o que nós estamos vendo, irmãos. O Maicon fez uma colocação, nós estamos vendo ecumenismo e tantas outras coisas. E aí, a palavra de Deus, ela nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós resistirmos aos métodos artificiosos de Satanás, que quer enganar. Portanto, para a metodia cilada de Satanás, o crente tem a panoplia de Deus, que é a armadura espiritual. Maicão, passa o próximo, por gentileza. O ataque de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a natureza, a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Capítulo 4, versículo 2. Está aqui, ó. Pela hipocrisia de homens. E nós estudamos. O que significa hipocrisia, irmãos? O que significa hipocrisia? Não precisa ser a definição exata do dicionário. Mais alguém? Hipocrisia. Falsidade. Ele fala não fazer, mas faz. Exato. É uma pessoa que finge ser o que ele não é. Então, nós estamos vendo que pela hipocrisia de homens que fingem ser o que não são e que falam mentiras. Quem é o pai da mentira? Satanás. E estes homens, no tempo do fim, na era da igreja, usarão do engano e falarão mentiras, serão mentirosos. Esse comportamento encontra-se na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, que nós aprendemos no Sermão do Monte: a autenticidade e a verdade. São virtudes cristãs. Em verdade vos digo, revestido de toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade. Então a verdade e a autenticidade são virtudes cristãs, mas a hipocrisia e a mentira são contrárias a essas virtudes do cristianismo. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm, irmãos, olha a seriedade, olha só, obrigado pastor Elber, Deus abençoe, olha só que coisa extraordinária. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência
aqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. E o termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, olha só, irmãos, consciência é a capacidade humana de julgar e de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom do que é moralmente ruim. E aí Paulo, ele vai falar acerca de uma consciência cauterizada. E a palavra cauterizada é cauteriazo, e significa aquele que se tornou insensível para julgar o que é certo e o que é errado. Então vejam, se a consciência humana é a capacidade de julgar e de entender o que é certo e o que é errado, mas nesse tempo as pessoas, por ouvirem ensinamentos de demônios, doutrinas de demônios, elas se tornarão insensíveis, incapazes, insensíveis em relação ao que é certo e o que é errado. Lembram que o profeta Isaías disse: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, que chama o doce de amargo e o amargo de doce. Então, se nesse tempo os homens terão a insensibilidade de distinguir o certo do errado, meus irmãos, gente do céu, agora, pensa, Michael, Pastor Elmer, os formadores de opinião, as pessoas que estão formando opinião em massa, pessoas com uma consciência insensível para distinguir o certo do errado. E lembram que Jesus falou? Se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão na cova. É um cego que está gritando que está enxergando, mas não está enxergando absolutamente nada, e outros cegos que não enxergam, mas estão ouvindo um cego gritar que está enxergando, e esse cego que está gritando está enxergando, é um formador de opinião em massa. As pessoas estão seguindo, insensíveis, porque sua consciência se tornou insensível, e são incapazes de distinguir o certo do errado. E aí? Judas versículo 4, pastor. Sim, pastor, pode compartilhar. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais para este juízo, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu, se introduzirão no meio do povo de Deus. Irmãos, nós precisamos estar alertas neste tempo do fim. Uma frase que o pastor Elmer sempre cita: irmãos, é hora de nós nos fortalecermos, é hora de nós nos enchermos de Deus.
Irmãos, não é hora de nós fraquejarmos. Não é hora. É hora de nós nos agarrarmos a Atos 2,17, porque assim diz o Senhor, diz Deus, que nos últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito, porque esta profecia que foi dita pelo Espírito Santo, ela estava acontecendo nos dias de Paulo, elas estão acontecendo nos nossos dias, e Pedro, o texto que o pastor Hermes fez a leitura, eles se introduzirão e negarão a graça, banalizarão a graça e negarão o soberano que os resgatou. Irmãos, olhe as pessoas que estão indo e estão dizendo que não tem problema, não tem importância, viva do jeito que você quer, desfrute do que você quiser, porque não tem problema, porque tem seguidores, porque são pessoas conceituadas na mídia. Aquela pessoa falou, aquela pessoa está fazendo, mas o que para nós de fato importa é o que está escrito na palavra de Deus. Será que Deus, Ele vaticina, Ele aprova o comportamento que nós estamos tendo, ou que aquelas pessoas estão aconselhando? A palavra de Deus, ela corrobora. Se a palavra de Deus, ela não aprova, meus irmãos, andar por esse caminho vai ser, com toda certeza, fatalidade e tragédia lá na frente. Oh meu Deus, que lição, que revista nós estamos estudando, irmãos, meu Deus. Pastor, posso compartilhar uma Claro, claro, Antônio Gilberto? claro. Ele diz aqui que há demônios cuja atividade não é espalhar violência e outros males ofensivos, mas ocupar-se com o ensino maléfico, falso, errôneo e enganoso. Meu Deus do céu. Saudoso pastor Antônio Gilberto. Irmãos, meu Deus do céu. Jesus, nos cubra com teu sangue e tenha compaixão das nossas vidas. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou para o terceiro tópico para a gente encerrar, tá bom? As esferas do ataque. Primeiro, a esfera religiosa. Maicon, acho que você pode passar a próxima. Ok. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que esse ataque ocorre na esfera religiosa. Acontece, irmãos, prestem muita atenção. Esse ataque acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja, do povo de Deus. Isso fica claro quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que alguns apostatarão da fé. E o dicionário teológico do pastor Claudio Aurora de Andrade, ele traz a definição de apostasia, do grego apostasis, afastamento, é um abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, a primeira esfera desse ataque é no aspecto religioso, é na esfera da igreja, que alguns, por ouvirem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e o pastor Hermes fez a leitura desse comentário do saudoso pastor Antônio Gilberto, que existem demônios que atuam na área de espalhar falsos ensinamentos, e alguns, por ouvir a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, eles vão negar a fé que uma vez professaram. Então, de acordo com isso aqui, então, apostatarão um pouco da fé. Eles sabem que é errado, têm a consciência que é errado, então que faz por própria consciência.
premeditado e consciente. Eles sabem, com consciência do que estão fazendo. Irmãos, Mike, obrigado pela tua colocação, Mike. Irmãos, algo que me traz uma preocupação no meu espírito, essa questão da consciência cauterizada. Uma pessoa insensível em relação ao certo e errado. Quando nós temos um comportamento que não é correto, e a consciência é o advogado da alma, e a consciência diz: você acertou e você errou. Quando nós ignoramos a voz do Espírito na consciência e continuamos a viver como se não tivéssemos feito absolutamente nada de errado, cuidado. Cuidado. Porque para uma consciência se cauterizar e se tornar insensível e incapaz de distinguir o certo do errado, irmãos, é o caminho. Então, quando nós erramos, e nós vamos errar, irmãos, nós vamos nos equivocar. Quando isso acontecer, e o Espírito Santo falar ao nosso coração que nós fizemos, ou falamos, ou agimos de forma errada, irmãos, e todos nós temos a consciência que Deus deu para todo ser humano. Quando a gente faz alguma coisa de boa, a gente não sente aquela alegria, mas quando nós fazemos alguma coisa de errado, também a gente fala: fiz coisa feia, errei. Então é o Espírito de Deus falando na vida do cristão, na sua consciência, que ele errou. E nós precisamos nos arrepender e voltarmos atrás, para que a nossa consciência não entre nesse caminho, porque o ataque vai acontecer na esfera religiosa. E são pessoas que conhecem, são pessoas que professam, que vão negar de maneira consciente e premeditado. Ou seja, a pessoa sabe e ela premeditou que ela vai negar a fé que um dia ela professou. Irmãos, então, essa questão, nós precisamos tomar bastante cuidado da nossa vida com o Senhor Jesus. E essa colocação que o pastor Elmer sempre faz, talvez eu não estou citando a frase exata como ele diz, mas eu peguei a ideia, que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se achegar a Deus. É tempo de nós nos enchermos do Espírito do Senhor. Não há dúvida de que o apóstolo Paulo está se referindo a cristãos professos, que sucumbiram aos ataques do diabo, porque o Espírito falou, e o Espírito falou para que o povo de Deus esteja alerta. Está vendo? Que o povo de Deus esteja alerta. E aí, pessoas sucumbiram a um ataque do diabo. E ali eu coloquei 2 textos em cima, Mateus 26, 40 e 41. Inclusive até postei hoje no grupo da igreja, quando Jesus fala que seus discípulos nenhuma hora pudesse vigiar comigo, ele vai dizer: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, Jesus fala: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esses que apostataram é porque eles sucumbiram aos ataques de Satanás. E Satanás, ele vai atacar a igreja de maneira sutil, de forma imperceptível. E se nós não nos revestimos de toda a armadura de Deus, e se nós não vivemos na dimensão espiritual, o homem espiritual, meus irmãos, não vai ser um tempo fácil para nós, não. E olha o que o comentarista faz, a gente vai ver isso aqui lá em 1 João também: saíram de nós, mas não eram dos nossos, para que fique manifesto que não eram dos nossos, os anticristos.
Olha só, irmãos, aqueles que sucumbiram aos ataques do diabo, e o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente, você e eu conhecemos ou temos o conhecimento de alguém que vive assim. Alguém que está vivendo desta forma. Estava nas fileiras do Evangelho, pregando o Evangelho, levando as boas novas, mas sucumbiu aos ataques de Satanás. E Paulo diz: aquele que cuida estar em pé, tome cuidado para que não caia. Vigilância. E hoje são aqueles que mais atacam a igreja do Senhor Jesus, aqueles que estiveram entre nós. E aqui tem um texto, Atos 20, 29 e 30, que Paulo ele vai dizer: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, virão lobos de fora. E aí ele continua dizendo, que dentre vós mesmos, olha só, antes de Paulo, ali em Éfeso, Mileto, ele diz: de fora virão lobos cruéis que não pouparão o rebanho, mas que dentro de vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair após si os discípulos. Então o ataque ele acontece na esfera religiosa. Alguns apostatarão da fé, mas estiveram na trincheira e hoje se posicionam como inimigos da igreja, falam contra a igreja do Senhor Jesus. E na esfera social, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é o social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições, se não sociais, se não a mais importante que existe. Nesses últimos anos, nós todos temos visto um ataque, uma fúria de Satanás e os seus demônios contra a família brasileira, a família, meu Deus, meus irmãos, em âmbito mundial. Um ataque desmedido. E nós, irmãos, não tem como a gente... Nós estamos, como o pastor aqui ele fez a colocação, nós estamos sob fogo cerrado, um ataque terrível. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. E aqui nós temos uma chamada. Maicon, passa o próximo, por favor. E aqui nós precisamos acordar para esta realidade, que nós estamos sob um ataque cerrado. É tempo de nós nos despertarmos para essa realidade, os ataques contra as famílias. E aí, uma vez Satanás, ele atacando e atingindo a família, ele também atinge a igreja, porque famílias fracas, nós teremos igrejas fracas. Por isso ele ataca famílias, atinge a igreja, porque a igreja é formada por famílias. E se as famílias não vão bem, a igreja também não irá bem. Porque a congregação, ela é uma extensão do lar. E Satanás, nós temos visto o quanto ele tem atacado as famílias. E é tempo de nós nos despertarmos, nós nos levantarmos, porque nós estamos vivendo esse momento, irmãos. E aí, para a gente concluir, tópico 4. Aqui, irmãos, aqui é a coisa mais linda do mundo, aqui é a coisa mais tremenda,
diante de tudo que nós ouvimos, todos os ataques, toda a ferocidade, aqui nós temos uma coisa fantástica. Tópico 4, a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas. Maicão, pode passar por gentileza, Maicão. O apóstolo põe duas importantes armas ou ferramentas. Irmãos, eu queria que vocês lessem aqui, que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. Armas de momento. meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dando para a igreja duas armas que são capazes de neutralizar os métodos enganosos de Satanás. Gente, não é uma possibilidade de vitória, não é uma hipótese de vencer, não, é uma certeza de que essas duas armas, elas são capazes de neutralizar, de paralisar os ataques do diabo. E está aqui, né, irmãos? Eu acho que eu coloquei aqui. As duas armas são a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia! Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A palavra de Deus e a oração são capazes de neutralizar esses ataques sutis de Satanás contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Mas o que o Michael falou lá no início da lição, há um esvaziamento da palavra, há um retirar da palavra. E se nós retiramos a palavra, o conselho que Paulo dá, nós estamos deixando de utilizar uma ferramenta, uma arma que paralisa, que destrói os ataques do diabo. E aqui está, irmãos, eu coloquei outros textos. O apóstolo Paulo mostra aqui que a palavra de Deus, ela tem poder de santificar, separar-nos. Santificação, separação e dedicação. Irmãos, Jesus nos ajuda. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos santifica. Nós somos separados do mundo e do pecado para pertencermos e para servirmos a Deus. E servirmos o Senhor durante todos os dias da nossa vida. A palavra vai nos santificando. Eu vou voltar na lição anterior, vou voltar na lição do Michael, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela santifica a nossa alma. Nesses dias, irmãos, olha o comportamento dos homens pastorais nesses últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eles serão incitados pelos demônios a toda uma violência. Os últimos dias serão dias dificílimos, mas nesses dias difíceis, numa sociedade corrompida e perversa, que se perdeu a capacidade por causa de uma consciência cauterizada de distinguir o certo e o errado, a palavra de Deus neste cenário, ela vai santificar, ela vai nos separar. E a palavra de Deus, ela vai santificar as nossas emoções. No meio de uma sociedade doente, a igreja verdadeira, que está em vigilância, ela será um instrumento de cura, um instrumento de bênção para o mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! E aqui, irmãos, pastor Helmer.
pastor, olha que o Judas ele fala a respeito desses. Judas versículo 10 ao 12. Estes, porém, difamam a tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. Meu Deus do céu! Isso é a palavra de Deus. Isso é a Bíblia. Meus irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Pode vir as crianças, podem subir. Irmãos, não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes demonstram que não tem perícia no manuseio da palavra de Deus, habilidade. E habilidade, irmãos, é uma coisa que, sabe, a gente consegue de uma hora para outra. Isso é da prática. Treinando. Oi, Vaninha? Só treinando. É treino, habilidade. Eu tenho certeza que hoje o pastor Elmer tem muita habilidade para mexer, muito mais habilidade hoje para mexer algumas partes do motor que tinha lá no início. Tenho certeza, pastor Elmer. O senhor tinha um conhecimento, mas hoje o senhor tem uma habilidade muito maior. Então, por cristãos não saberem manusear a palavra de Deus com habilidade, com destreza, com perícia, com perseverança, o inimigo tem levado vantagem sobre muitos. Porque, irmãos, o conhecimento nós temos que buscar. Isso que nós estamos fazendo, os irmãos estão fazendo nessa noite, é o que nós estamos realizando. Nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus, para ter habilidade, para poder manusear a palavra, e para poder nos mantermos saudáveis e gerar vida nesse mundo, através da palavra de Deus. E aqui nós encerramos a prática da oração. A outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo é a oração. Irmãos, olhem só isso. Maicon, você pode passar a próxima, nós já encerramos? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. As reuniões menos frequentadas da igreja são aquelas dedicadas à oração. Irmãos, é uma situação que nos leva a clamar ao Senhor. Os cultos, está aqui, irmãos. Isso é o pastor José Gonçalves, é um pastor, um servo de Deus, que também vive alguma realidade, que os seus olhos veem. E ele colocou que as reuniões menos frequentadas da igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Isso aqui é uma informação que ele está passando. Quando a igreja como um todo deixou de orar, as irmãs do ciclo de oração continuaram orando. Mas observe, irmãos, os nossos cultos de oração, vamos falar acerca de nós. Nós observamos a frequência dos cultos de oração. E não é só aqui que nós congregamos aqui, por onde nós já passamos, os irmãos já passaram. Irmãos, é algo que nos traz uma preocupação.
Porque as duas armas que são eficazes para neutralizar os ataques sutis de Satanás, Paulo disse pela palavra de Deus e pela oração. A igreja vai neutralizar os ataques sutis de Satanás. Perseveremos na oração, irmãos. Como está aqui a recomendação. Perseveremos na oração, persevere na oração. Esta arma espiritual é importante contra a sutileza de Satanás. Continue orando, continue buscando, continue se humilhando na presença de Deus. Tenha 3, tenha 2, tenha 5, tenha 1000, tenha 10.000. Continue orando. Não descuidemos da nossa vida de oração e não descuidemos da busca pela palavra de Deus. Vamos, e concluindo, nesta lição nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de duas formas, de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, nós dificilmente veremos a necessidade de nos preparar para nos defender, mas também para contra-atacar. É preciso, portanto, conhecer a natureza do ataque e a esfera que ele ocorre. O mais importante, nós, aqui como está na lição, nós conhecer a natureza do ataque e a esfera que ocorre esse ataque. Todavia, mais importante é nós estarmos revestidos, nós estamos capacitados pelas armas espirituais para nós ganharmos essa guerra. Amém, meus irmãos? E aí nós encerramos a lição de hoje. Eu estou maravilhado com esse trimestre que nós vamos estudar. Meu Deus do céu, eu estou tocado pelo Senhor. Eu oro para que Deus também toque em cada um dos meus irmãos, porque os tempos são difíceis, mas o Senhor Jesus, Ele nos deu duas armas, irmãos, duas armas que foram usadas no início da igreja, e através dessas duas armas, a igreja venceu. E não é agora no século 21 que nós vamos substituir essas duas armas por armas humanas, porque somente a palavra de Deus e a oração pode nos conduzir em vitória nesses dias tão difíceis que nós temos diante de nós. Perseveremos, meus irmãos, nos revistamos, vamos nos unir nessas armas para nós ganharmos essa batalha em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar e já estaremos encerrando em nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, nós te agradecemos, meu Deus, e nós vamos ofertar, Senhor, para a tua obra. Nós vamos contribuir, Jesus, para o engrandecimento do teu nome, meu Deus, para que o Senhor seja glorificado e o nome do Senhor termine entre todas as nações. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa o trabalhador, abençoa, Senhor, o autônomo, abençoa todos os empresários, abençoa o administrador do lar, abençoa nossas crianças que estudam, meu Deus, em nome de Jesus, todo o seu processo estudantil, cobre-os com o sangue de Jesus, meu Deus da glória, e derrama no teu Espírito, Senhor, e enche-nos do teu poder e da tua unção, enche-nos da tua glória, meu Deus, pois ofertaremos, Senhor, com alegria, ofertaremos, meu Deus, com regozijo em nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Podem então orar sempre, irmãos. Maicão, vamos louvar o Senhor. Maicão, por favor, o Maicon estará louvando e nós já estaremos ofertando e já encerrando este momento de estudo da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, pedindo a bênção de Deus, a proteção do Altíssimo sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, e a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja vitoriosa. Amém.
Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não percamos jamais a nossa esperança, porque a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Maicão, louvando ao Senhor, no nome de Jesus, e nós estaremos contribuindo para a manutenção e a expansão da obra de Deus por esse mundo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. O pastor Elmer estará nos auxiliando, colhendo as ofertas. Deus abençoe o pastor Elmer. Em nome de Jesus, Maicão, com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Livro de 127 da nossa produção. Glória